Bom dia, igreja. Bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Quero agradecer ao irmão Ruben pelo preâmbulo que fez à nossa mensagem de hoje. Foi uma coincidência incrível. O tema da nossa mensagem hoje é a parte final do versículo 23 do capítulo 4 do livro de Provérbios. O livro de Provérbios está a seguir aos Salmos. E este versículo diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Palavra de Deus. Este versículo é mais ou menos no centro de um texto que começa no capítulo 4 de Provérbios e termina no capítulo 5. Se você juntar o capítulo 4 e o capítulo 5 de Provérbios, vais ter um texto que fala sobre a sabedoria. E no original não existem capítulos, os textos continuam. Assim que você termina o capítulo 4, você entra automaticamente no 5. Os que organizaram a Bíblia é que a dividiram em capítulos, em versículos, mas o texto é só um. E este texto, do 4 e 5, fala da sabedoria. E mais ou menos no centro tem este versículo que nós vamos tomar hoje como o tema para a nossa mensagem. Se há alguma coisa que você tem que guardar, proteger, é o teu coração. E a mensagem de hoje vai também mais ou menos no mesmo sentido da mensagem que nós entregamos aqui no dia 22 de setembro. É uma espécie de continuidade. Naquele sermão, o tema foi a atitude das pessoas diante do pecado. Estão lembrados? E nós definimos 3 níveis de atitudes que as pessoas assumem quando estão perante o pecado. O primeiro nível, dissemos que era o nível 1, é o nível dos carnais. As pessoas que vivem à vontade com o pecado e no pecado. O nível 2, que dissemos que é o nível intermédio, é o nível dos religiosos, que pensam que basta não ser flagrado em algum pecado, está tudo bem. Só teme ser apanhado. Se ele rouba e não lhe apanham, não está em pecado. Se ele mente e não lhe apanham, não está em pecado. Se ele é corrupto, mas não lhe apanham, não tem pecado. Se ele tem uma relação extraconjugal e não lhe apanham, não está em pecado. Depois tem o terceiro nível das pessoas que são espirituais. Estas pessoas se distinguem dos outros no sentido de que eles têm uma atitude de prevenção. Para eles, o pecado não ocorre só quando já foi consumado. O pecado ocorre desde o momento em que você começa já na sua mente a aceitar o cometimento do pecado.
nessa altura você já está a pecar. E essas pessoas têm uma atitude de prevenção, ficam de longe e não ficam a dialogar com o agente do pecado. Eles fogem do agente do pecado ou repreendem o agente do pecado. É mais ou menos o resumo do que nós falamos no domingo do dia 22. Hoje, na mesma senda, a preocupação é a mesma, a preocupação é o pecado. Vamos refletir baseando-nos neste tema. Guarde o seu coração. O coração é uma caixa. O coração é uma caixinha onde tem coisas boas, mas valiosas tanto para bem como para mal. Hoje, durante os estudos, ficamos a falar um pouco sobre a natureza do coração. O que é isto, o coração? E vamos lançar também um pouco de luz sobre isto. Quando nós lemos a literatura religiosa, sobretudo judaico-cristão, o coração nos é apresentado como o centro das emoções, o centro do pensamento, o centro de toda a atividade intelectual, o centro da imaginação. E isto tem uma razão histórica. Os povos hebreus, os povos semitas, cuja filosofia é a teologia, eles acreditavam que as pessoas pensam com o coração, imaginam com o coração, sentem com o coração. E os povos indo-europeus, nomeadamente os gregos, pensavam que as pessoas pensam com o cérebro, com a mente. E nós, os bantu, não vou falar acerca dos outros povos bantu, porque não estudei isso, mas nós, os quimbundos, por exemplo, pensamos que as pessoas pensam com o fígado. Foi só depois da chegada dos europeus que começamos a pensar, por causa da influência da Bíblia, que as pessoas pensam com o coração. Mas para os quimbundo, o centro das emoções e o centro do pensamento é o fígado, mushima. As pessoas traduzem o mushima como coração. Não. Coração é o órgão físico, o pupa, é o órgão físico que bombeia o sangue. Mas o sentimento ocorre na mushima. Mushima não é coração, mushima é fígado, coração é pupa. Os que sabem falar quimbundo sabem o que eu estou a dizer. Não sei como é que os outros povos bantu, mas mesmo os chocos, se atribuem o pensamento ao coração, é influência do Ocidente. Os povos bantu pensam que o pensamento vem do fígado, não do coração. Então, os hebreus também, com o andar do tempo, em contato com os gregos, foram admitindo que o pensamento ocorre no cérebro. Então, nós temos 3 caixinhas onde ocorre o pensamento, os sentimentos, a imaginação, a ideia. Para os hebreus, que são os autores da Bíblia, por isso é que em toda a Bíblia, essa atividade intelectual ocorre no coração. Para os gregos, ocorre no cérebro. Para nós, ocorre no fígado. Mas não interessa onde isso ocorre em algum sítio, e a Bíblia está a dizer que você tem que proteger este sítio. Se há alguma coisa que você tem que cuidar, é o coração. O coração é a maior e a mais importante caixinha que o ser humano tem. Todos nós temos um coração. Todos. E temos muitas outras caixinhas onde nós guardamos coisas valiosas, né? Quem se lembra de mais uma caixinha onde guarda coisas valiosas? No cérebro. Mais uma caixinha.
na conta bancária. Né? A conta bancária é uma caixinha, né? A conta bancária é uma caixinha. A gente guarda lá o quê? Dinheiro. Né? Algumas pessoas têm um cofre em casa. Também guardam lá alguma coisa valiosa, né? Guardam dinheiro, mas que guardam joias. Alguém tem uma caixa de correio? Alguém tem uma caixa de correio? Ninguém tem caixa de correio. Caixa de correio eletrônico. Guardamos lá coisas. Guardamos lá o quê? Sim, informação. Né? Então todos nós temos uma caixinha onde guardamos coisas valiosas. Sejam coisas más ou boas, mas guardamos lá. Os telefones. Hoje em dia os telefones são uma fonte de problema, não é? Entre casais. Por quê? Porque guardamos lá coisas boas e más, não é? E a Bíblia está a dizer que de todas essas caixinhas que você tem, onde você guarda alguma informação, algum conteúdo, a mais importante é o teu coração. Porque todas essas coisas que você guarda, o dinheiro que está na conta bancária, a informação que está no telefone, a informação que está no correio, toda essa informação que você guarda nessas caixinhas, no fim do dia vai afetar o quê? Vai afetar o coração. Então este homem que escreveu esse texto, e deixa dizer que as Sagradas Escrituras, todas as Sagradas Escrituras, com destaque para a Bíblia, elas foram escritas para ensinar as pessoas a serem sábias. O que o Buda disse foi para que os seus seguidores fossem sábios. O que o Maomé disse foi para que os seus seguidores fossem sábios. O que Moisés disse foi para que os seus seguidores fossem sábios. O que Jesus disse foi para que os seus seguidores fossem sábios. Toda a literatura religiosa foi produzida para que as pessoas fossem sábias, para que as pessoas soubessem se conduzir na vida. Este é o objetivo. Este é o objetivo da mensagem que nós estamos a entregar aqui hoje, para que as pessoas sejam sábias. E este homem, nesse texto, ele estava a falar para o seu filho, estava a transmitir sabedoria ao seu filho. E chegou neste ponto que nós lemos, vamos reler com atenção, Provérbios 4, versículo 23, depois de ele ter dito muitas coisas, ele disse, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Vamos para Mateus, capítulo 15. Nos Evangelhos de Mateus, capítulo 15, nós encontramos o Senhor Jesus a retomar precisamente esse trecho, essa parte do versículo, numa conversa que ele tinha com os seus discípulos e com a multidão. É interessante essa conversa. E acho que também fizemos referência a esse texto no dia 22 de setembro e vamos voltar a fazer referência, porque isto é muito importante. Eu vou começar a ler no versículo 11, para compreendermos o contexto. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos lhe disseram, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Os fariseus não gostaram que Jesus dissesse isso. Ou pelo menos não compreenderam o que Jesus queria dizer com isso. Ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos de um cego. Se um cego guiar o outro cego, ambos cairão na cova.
Então Pedro lhe disse, explica-nos essa palavra. Então, afinal, isso não era só um problema dos fariseus. Eles mesmos também estavam com dificuldade de compreender. Ele primeiro acusou os outros, ele disse, os fariseus ficaram escandalizados. Afinal, ele mesmo é que estava escandalizado. Então ele disse, então explica-nos. Jesus disse, nem mesmo vós tendes inteligência? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração e é isso que contamina o homem? Pois do coração procedem maus pensamentos, assassinos, adultérios, prostituição, furto, falso testamento, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Jesus faz referência exatamente a esse versículo que nós lemos. Se há alguma coisa que você tem que proteger, é o teu coração. Mas é interessante. Mas ele diz que tens que proteger o coração porque esses males, tudo que é mau e bom, procede do coração. Mas então está a proteger para não entrar ou para sair? Ele manda a proteger. Se você manda a proteger uma caixinha, né, é para proteger contra o que entra ou o que sai. Ele diz para proteger a caixinha, que é o coração. Por que tem que proteger? Proteger para não sair? E o que está fora não entrar. Então deve ser por isso que eles não entenderam o que Jesus estava a dizer. Mas se você me dá uma caixinha e diz para proteger, é para proteger para não entrar. Mas ele está a dizer para proteger porque é de lá onde sai. E o que sai de lá, como é que foi lá parar? Mas ela a preocupação dele é sair. Quando entra não tem problema, parece, né? Só tem problema quando sai. Mas agora vamos voltar para o texto original e vamos ver como é que isso ocorre. Ok? Vamos ver como é que isso ocorre. Mas antes de chegarmos lá, vamos ainda também entender, Jesus disse que nós temos uma outra caixinha também, para além do coração, para além do cérebro, para além do fígado, temos mais uma outra caixinha onde também metemos lá coisas. Qual é? O estômago. O estômago. E Jesus está a dizer que o que entra no estômago e depois sai do estômago não afeta o ser humano. Não é? E nós todos... Alguma vez alguém ficou com vergonha porque costuma ir no quarto de banho? Não. O que sai não afeta. Mas e se você começar a falar asneiras? O que as pessoas vão dizer de ti? Uma senhora disparatada. Não é? Se você começa a falar asneiras, as pessoas vão te conhecer como uma mulher, aquele senhor disparata muito. Não é isso? Você é afetado pelo que sai da tua boca. Mas o que sai pelo lugar escuro, acho que só por alguns minutos vai cheirar mal, depois sai. Não está feita. Mas o que você fala, você vai ser conhecido como homem fofoqueiro. O que você fala te afeta. É o que Jesus está a dizer. Te afeta. Se você fica a andar, a galantear mulheres por ali, você vai ser conhecido como mulherengo. Afeta. O que sai do coração afeta. Se você mata pessoas, você vai ser assassino. Estão a perceber? E então,
O sábio está a dizer que você tem que proteger o que sai. E qual é a melhor maneira de você proteger o que sai? Vamos voltar para o texto. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. E vamos seguindo, passo a passo, como é que esse processo ocorre. Ela começa assim. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a perversidade da boca, afasta de ti a corrupção dos lábios. Perverso, quando você ouve uma pessoa perversa, é uma pessoa que não tem limites, é uma pessoa que não tem moral, é uma pessoa leviana, é um perverso. E a perversidade afeta a pessoa. A corrupção é a mesma coisa. Perversidade e corrupção é a mesma coisa. Isso afeta a sua reputação. Se há alguma coisa que nós precisamos ter limpo, é o nosso bom nome. Até os perversos também querem ter bom nome. Até os corruptos também querem ter bom nome. E no dia 22 dissemos que o corrupto não é só aquele que chega a desviar o dinheiro. O corrupto é aquele que pensa, só pensar que a corrupção é normal, você já é corrupto. É antes. E ele está a dizer, vamos continuar para o versículo 25. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Estas coisas que procedem do coração foram lá parar. Através do quê? Dos olhos. O coração é uma caixinha onde nós acumulamos informação, boa e má. Essa informação, quando chega lá no coração, começa a fazer mal? Não. Não é? Não faz mal. Está na caixinha. Não é isso que o texto está a dizer? Ela começa a fazer mal? Não. Mas essa informação não vai ficar lá permanentemente. Vai sair. Os nossos filhos. Quem é aqui que ensina os seus filhos a disparatar? Algum pai ensina os seus filhos a disparatar? Mas eles sabem, né? Nunca imaginaram que os vossos filhos conhecem a geneira? Daquele mesmo geneira, mesmo, aquele bom mesmo puro. Eles sabem. Nós, os cristãos, não ensinamos os nossos filhos a falarem as neiras. Quem é que eles ensina? É? Este mundo está cheio de outros corações, de outras caixinhas. A informação que nós guardamos sai de uma caixa para outra, a transmissão. Mesmo se você não ensinar o pecado aos teus filhos, eles vão aprender na escola, vão aprender na rua, vão aprender. Os nossos filhos, eles veem pornografia, está na internet, nós se calhar não sabemos, mas eles veem. Aquele teu menino mesmo de 14, 15 anos, ele sabe perfeitamente como é que uma mulher é. Você não quer acreditar, mas ele sabe. Essa informação entrou na caixinha dele. Está lá guardado na caixinha do menino. E vai fazer estrago quando começar a sair.
vai fazer estrago quando começar, porque ela vai se reproduzir. É o que o Senhor Jesus está a dizer. Se você puder guardar a tua caixinha, não entrar nada, melhor, é prevenção. Mas se você deixar entrar, é só uma questão de tempo. Vai se reproduzir. Depois você vai ver que o menino que até bem pouco tempo era um rapaz santinho ou uma menina santinha. Já fez estrago, né? E vão perguntar, mas quem é que lhe ensinou estas coisas? Este mundo está cheio de caixinhas que partilham informação com outras caixinhas. E Deus está a dizer, proteja a sua caixinha. Não deixa entrar lixo na tua caixinha. Porque esse lixo não vai permanecer lá. Vai arranjar maneira de sair. Vai arranjar maneira de sair. Se você conseguir também conter lá, não tem problema. Eu sei dizer as neiras. Mas o que é que eu faço? Né? Tranco as neiras lá dentro. Assim, eu conheço todas as neiras, mas ninguém vai me dizer que eu sou um irmão que disparata. Só vão dizer que disparato quando eu começar a disparatar. Ih, irmão Serafim, disparata. Então, o que está dentro da tua caixinha, fica mesmo lá. Porque se começa a sair, já vai afetar a sua reputação. Amém? É o que o texto está a dizer. E continuamos a ler. No versículo 26. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Ele está a dizer, cuidado com o sítio onde você vai. Há uns rapazes que fizeram um ministério de evangelizar as prostitutas. Eles levaram no hotel. Me entenderam, né? Só o Barjão ninguém entendeu. Jovens cristãos começaram um ministério de evangelizar as prostitutas. Quando ele descobriu, ele estava no hotel. Ele é que foi evangelizado. Ok? Toma cuidado com os lugares que você frequenta. Não vai na boate. É para quê? Não tem lá nada para ti. Não vai. Então ele está a dizer que o teu caminho seja um caminho reto. Não vai lá. Não assenta na roda dos escarnecedores. Você vai sair de lá afetadíssimo. Vai só lá na política, onde eles definem como é e quando vão roubar. Vai lá. Vamos te dar só 1 ano. 1 ano só. Vai ser exatamente como eles. Tens um ministério para eles evangelizar? Muito bem, pode evangelizar. Mas tenha muito cuidado com o lugar que você frequenta. E esse texto continua no capítulo 5, e ele continua: filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves a discrição e os teus lábios preservem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas no fim ela é amargo como o absinto e aguda como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos levam ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida. Os seus caminhos são incertos, mas ela não o sabe.
Este é um pai que está a aconselhar seu filho. Não disseram quem é o senhor, também não disseram quem é o filho, mas é um pai que está a aconselhar o seu filho. E isto não se aplica só aos rapazes, aplica-se também e sobretudo para as meninas. Então aqui onde está mulher adúltera, põe lá homem adúltero. Você, rapaz, quando está a ler aqui, põe lá mulher adúltera, porque esse texto foi escrito para um rapaz. Mas você, menina, põe lá homem adúltero. E como na nossa sociedade o conceito de homem adúltero não diz muito, né? Põe lá mulherengo. Todo mundo sabe o que é mulherengo, né? Yeah. Porque se você diz homem adúltero, aqui em Angola não existe homem adúltero, né? É vergonhoso dizer mulher adúltera, não é vergonhoso? Muito vergonhoso. E devia ser também vergonhoso dizer homem adúltero. Tem aqui um procurador, né? Eu sempre que cruzo com ele, eu lhes digo isso. O adultério devia ser crime em Angola, porque é violação da lei. Mentira ou é verdade? Nós casamos na conservatória perante a lei. Quando você viola a lei, faz o quê? Vai para a cadeia. Faz sentido o que estou a dizer? Se eu caso perante a lei na conservatória e no casamento eu faço um juramento, eu digo, eu vou te ser fiel até a morte, perante a lei, perante a conservadora. E depois me apanham com outra mulher, eu violei a lei, devia ir para a cadeia. As senhoras só se limitam a solicitar o divórcio. Não, deviam pedir para o indivíduo ir para a cadeia. Porque violou a lei. O senhor procurador avisa para alterar a lei, ou então cumprir a lei. Então, o homem adúltero, que nós chamamos de mulherengo, é tão perigoso quanto a mulher adúltera. E é tão feio ser mulherengo quanto ser adúltera. Pelo menos para os cristãos. É má fama. Não é má fama? É má fama. Mesmo o carnal lhe chama só mulherengo, ele vai ficar chateado. Porque é má fama. E aqui o senhor que está a escrever esse texto está a dizer para o seu filho ter cuidado com a mulher adúltera. Por quê? Porque a mulher adúltera é egoísta, é insensível. Ela não está preocupada com o que vai acontecer contigo. Ele só quer o teu quê? Se continuarmos a ler esse texto, vamos ver que a preocupação dessa senhora adúltera é ficar com o dinheiro do rapaz. E o pai dele está a dizer, filho, cuidado com as mulheres adultas. Já naquele tempo, já havia muitas, imagino hoje. Cuidado com a mulher adúltera, porque você vai dar as tuas forças a quem? Vamos ler o versículo 8. Afasta para longe dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outros a tua força, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder e todos os teus trabalhos enriqueçam a casa alheia. Raras vezes a mulher adúltera é por prazer. É por razões econômicas. Às vezes é também por prazer, mas quase sempre por razões econômicas. E o mulherengo? Se é o rapaz que se mete com uma mulher adúltera, corre o risco de perder primeiro o seu dinheiro, segundo, corre o risco de perder o quê? A própria vida. Porque a senhora é casada. Quando o marido descobrir, sabe o que vai fazer? Vai lavar a sua honra. Hoje em dia já não é muito comum, né? Mas antigamente era mesmo assim. O homem que foi apanhado com a mulher do outro termina com um tiro
na testa. E a sociedade vira as costas, não é? Porque ela honrou, lavou a sua honra. Então, e o pai desse menino está dizendo, muito cuidado, porque essa senhora não está preocupada contigo. O que vai acontecer? Primeiro vai te roubar o dinheiro, depois você pode acabar morto. E a menina que dá ouvidos ao mulherengo, acontece-lhe o quê? Se o maior bem que um rapaz pode ter é o dinheiro, qual é o maior bem que uma menina pode ter? A honra, a reputação. Você vai ficar afamada lá fora, como a miúda que andou com aquele tio. A mulher é a honra do seu marido. A mulher é o diadema do seu marido. A mulher é o véu do seu marido. E se você não tem mais véu, não tem mais cabelo, te destaparam o cabelo, num mulherengo, tem mais que ele. Então, muito cuidado com o que entra no teu coração e o que sai. O que você deixa entrar no coração vai afetar o que você diz, vai afetar o seu comportamento, vai afetar as suas decisões fundamentais da vida. E você que já ouviu o Evangelho, você que já segue a Jesus, o desafio é tomar mais cuidado. Onde é que você tem estado a negligenciar? Você vai em lugares onde você não devia ir? Você se expõe a coisas que não devia se expor? Vai ter troco. E se você sempre viveu na carnalidade, não pense que isso não vai te afetar. Aliás, por isso é que o mundo está cheio de muitas confusões. Aquela lista de coisas que nós lemos em Gálatas 5, versículo 19 em diante, no dia 22, toda aquela sorte de sujeiras que acontece aos carnais, é porque não protegeram o seu coração. Vamos também ajudar a vigiarmos um pouco mais os nossos filhos. Porque nós até já somos maduros, somos um pouco já mais experientes, mas mesmo quando nós entramos em contato com algum conteúdo que não é bom, nós sabemos como lidar, mas as crianças não. Então temos que ter também o cuidado com que nós expomos as nossas crianças. Houve uma altura que havia uma corrente de televisão não. Eu lembro-me, até hoje há pais que desencorajam os filhos a assistirem televisão, a assistirem novelas, mas parece que já perdemos força, né? Já perdemos força. Há mães e pais que até assistem televisões com cenas muito obscenas, com a filha ao lado. Depois já aquele momento de constrangimento em que no filme um casal passa a beijar, depois o rapaz está ao lado da mãe dele, depois ficam assim coçados. Não é? Porque ninguém pensou nesse momento, não é? Mas o mundo nos traz isso tudo. Depois há aquele momento no filme que um casal começa a descartar a roupa e se atiram na cama e você, o pai, está ao lado da filha. Agora fica como? E a mãe levanta, vai na cozinha. Nunca deveriam estar a assistir aquela novela. Tem novelas boas para assistir. Novelas que falam da sabedoria. Novelas que falam da palavra de Deus. É essa novela que você tem que assistir com o filho. Não é ficar... qual é essa novela aí? Gigolomés. Depois de um rapaz, mas o outro rapaz estão a se beijar. E o miúdo vira a cabeça porque o pai dele está aí ao lado. Não precisamos nos colocar a esta situação. Vamos proteger os nossos corações contra este lixo.
O mundo está a lançar cada vez mais lixo. O mundo está... Você vai na internet, na televisão, em todo lado, é só lixo que estão a enviar. Com o propósito de nos tornarem perversos, corruptos. Eu, às vezes, já não sei mais a que nível. Realmente fico com dificuldade. Eu, às vezes, pergunto, mas nós fazemos alguma diferença com o mundo? Tem mais alguma diferença? Ou estamos só no mesmo rio, só também com o mundo? O que o mundo assiste, o que o mundo faz, o que o mundo pensa, é o que nós também assistimos, é o que nós também fazemos, é o que nós pensamos. Mas Jesus diz que o pecado ocorre primeiro ao nível do pensamento. É ao nível do pensamento onde tudo ocorre antes de se consumar. Portanto, proteja o teu coração. Filtra bem o que você deixa entrar na tua caixinha mais importante. Todas as outras caixas. Mas não deixa que as coisas que estão noutras caixinhas afetem o teu coração. Palavra de Deus.